Oi, preciosos! Como vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus. Olha, tive uma novidade. Eu fui pro dentista cuidar da arcada dentária do meu sorriso, que é o que eu mais gosto de fazer. Quanto é importante cuidar, né? Faz parte da nossa saúde, um todo. E eu comemorei aí com muita alegria essa vitória, né? Onde o medo ficou no meu bolso e eu venci. Ir pro dentista sozinha, enfrentar, confrontar, encará-lo. Gente, que coisa louca. Pensa numa felicidade. E diz por quê? Porque eu me superei indo só, né? Geralmente o esposo que costumava me levar para uma coisa ou outra, enfim. Me superei, fiquei igual uma mocinha. Essa conexão com a parceria Oral Block, né? Oral Block é uma clínica incrível aqui pertinho de mim, onde eu super, mega, ultra indico. 5 estrelas, vale muito a pena, um profissionalismo incrível. E falando precisamente da doutora Shirley Mesquita, uma maravilhosa, dona de um coração enorme, muito sensível, né, para cuidar de pessoas. E nós estávamos trocando figurinha a respeito da importância de todo profissional ele ser especializado em pessoas, em gente, em relacionamentos. E por que eu digo isso? Porque a gente vê muito profissional, não só vendedor, atendente, mas pessoas que se comunicam, que atende a gente num todo, ser humano, mas não tem paciência, não tem aquele dom, né? E eu digo dom, quando eu digo dom, é jeitinho, carinho, carisma. A importância de a gente se conectar de uma forma positiva, tratando o outro como nós gostaríamos de ser tratados, isso daí é de grande valia. E é uma preciosidade, né? Assim, sem comentários para atendimento da doutora Shirley Mesquita, super estou indicando, feliz e satisfeita, muito realizada, fez parte do tratamento, ainda tem muita coisa pela frente, mas os 2 serviços feitos, ou 3, se não me engano, já me deu bastante satisfação. Para você que está ouvindo o meu áudio, tem condições? Na hora que eu vou gravar, a pipoca começa a latir, e ele late por muito tempo. Mas vamos embora. Depois eu taço com refinamento de voz, aí já ameniza. E é isso, gente. Ele deu uma amenizada. Olha que coisa boa. A gente teve alguns momentozinhos de pausa, né? Teve a avaliação, depois a prescrição, depois fiquei na recepção, depois aguardei, depois entrei, depois teve outra pausa, eu fui no banheiro, aí tomei um leitinho, alimentei para ficar bem. A importância da conexão, né? De saber tratar o outro bem, assim como nós gostaríamos de ser tratados. Agora a gente está indo no corredor para a recepção, foi onde eu fui alimentar-me, né? Tomar uma água, fazer um pipi. E, enfim, de muita satisfação. Esse dia foi glorioso, foi um dia de cura em várias áreas da minha vida, onde Deus permitiu eu reencontrar pessoas assim, que faz parte da minha vida, que fez parte da minha vida, assim que eu cheguei no Rio. Foi um dia assim de cura. Voltei para casa quase 11 horas da noite, jantei fora com a mãe da Juliane Souza, que trabalha aí, que me indicou, né? E a gente fez essa parceria linda. Eu tô indicando para um monte de gente. E fui juntar com a comidinha da Georgiane Souza, e rever meus sobrinhos, e matar a saudade. Que dia glorioso, ainda encontrei clientes que eu encontrei assim que cheguei no Rio, quando os meninos eram pequenos. Foi uma coisa muito, muito divina mesmo do céu. A doutora Mesquita, né? Ela também fez parte de uma cura, onde 15 anos eu não enfrentava muito o enfrentamento de sair sozinha pela questão da vertigem, e o Senhor me concedeu cura total. Há um tempo, mesmo que alguns sintomas ainda estivessem em evidência, eu tomei posse, entrei no Uber, lá no Porto estava trabalhando, e aí eu recebi a minha cura e Deus preparou as pessoas assim perfeitamente, sabe? E eu, como psicoterapeuta, eu super te impulsiono a fazer o mesmo. Qual a área da tua vida que você precisa de cura? Conte-me aí.
Você tem alguma espécie de medo? Nós vamos abordar no Preciosos no Jardim de Deus, né? Que são sensíveis à voz do Espírito Santo de Deus. E lá a gente vai abordar o tema sobre o medo, né? O medo num todo, a importância de se perder o medo, de enfrentar, seja medo de sair sozinha, seja medo da escuridão, seja medo de algumas histórias que a gente conta pra gente mesmo e a gente cisma em acreditar. Essas histórias geralmente não são contadas pelos outros, é pela gente mesmo, sabe? Tem uma paradinha no cérebro, no cerebrito da gente, que a gente começa a contar umas coisinhas de uma forma sutil, rasteira, e pouco a pouco a gente vai acreditando. Isso é muito, muito, muito sério. A um tal ponto que a pessoa que está acreditando naquela história contada por ela mesma não percebe, a maioria das vezes é imperceptível, porque são mentirinhas pequenininhas contadas que você vai acreditando. Ah, eu tenho vertigem, tenho medo de passar mal na rua, se ninguém me vê, se ninguém achar meu documento, se eu passar mal e o quadro piorar porque ninguém me conhece. Ah, outro dia eu passei, sabe, cada um numa área e você pode especificar alguma área aí da tua vida ou da vida de alguém que você conheça, saiba que a pessoa passa por isso. A importância de fazer a psicoterapia é se atender, né? Nem todo mundo tem aquela preciosidade, aquela técnica, o método, né, de se autoatender, se atender sozinha, conversar de lane com lane, sabe? E muitas vezes nós precisamos de um profissional. Ah, eu tenho uma amiga, eu tenho um familiar, eu tenho um marido, mas nem todo mundo tem as técnicas precisas, as perguntas, os direcionamentos, né? As perguntas e respostas assertivas para te direcionar a solucionar, seja qual for o problema emocional. É que muitas vezes o corpo começa a somatizar. O cérebro ele cria e nós temos uma capacidade incrível, usamos pouco. É uma porcentagem bem baixa do nosso cérebro, da nossa inteligência que a gente usa, mas nós temos uma capacidade assim incrível, como se nós tivéssemos 100% de capacidade cerebral, de inteligência, de capacidade, e só usamos 10, 20% no máximo. Ao mesmo tempo que o nosso cérebro ele é extremamente inteligente, capacitado e capaz, ele também acredita. Exemplo, você vai contar uma história e ele te tasca a te fazer chorar de novo. E por quê? Porque o cérebro entende que está acontecendo tudo de novo, como se estivesse acontecendo de fato. Ele não entende que você está apenas contando uma história ali passada, né? O quanto ele prega peça na gente, a importância de você saber disso. E hoje eu trago para você enfrentar o recuar. Vamos embora. Você tem problemas? Creio que sim. Não importa a sua idade nem o lugar em que você nasceu. Uma das coisas mais comuns na vida são os problemas. Alguns são tão pequenos que nem são classificados como problema. Outros são medianos, exigindo de nós um pouquinho mais de atenção. Porém, existem aqueles problemas que parecem gigantes, que nos amedrontam e nos deixam diante de um dilema: recuar ou enfrentar. O paradoxo dos conselhos. Um conselho popular sugere que devemos ser persistentes, dizendo: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E outro ditado diz: pare de dar murro em ponto de faca. Isso é, não seja teimoso. E agora, continuar ou parar? A Bíblia nos diz que se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Provérbios 24:10. Ou seja, vá e em frente. Mas também diz que não é bom proceder sem refletir. E peca quem é precipitado. Provérbios 19:2. Ou seja, espere. Agir agora ou esperar. A mesma Bíblia diz: Deus não nos tem dado um espírito de covardia, dando-nos a entender que devemos ser ousados em enfrentar a adversidade. Também diz: o prudente vê o mal e esconde-se, mas os simples passam adiante e sofrem a pena, deixando claro que, se somos prudentes, devemos nos esconder do mal que está adiante, partir para cima ou esconder-se. O pequeno
Davi, diante do gigante Golias, poderia ter temido e recuado, assim como o rei Saul e todos os seus soldados, mas ele viu uma oportunidade para revelar a grandeza do seu Deus e receber um lugar de destaque no reino. Assim enfrentou o gigante e o venceu. 1 Samuel 17. Porém foi o próprio Deus quem disse para Josafá não lutar naquela batalha contra Moabe e Amon. Devo lutar ou Deus lutará por mim? Davi, em Keila, consulta ao Senhor e vai à luta e vence. Logo depois, diante de outra batalha, ele consulta novamente e foge. Diante desses textos com orientações aparentemente contraditórias, que ora nos mandam não temer e enfrentar, ora refletir sem esconder. Como saber então o que fazer? Que decisão tomar diante de uma grande adversidade? Eu resolvi enfrentar. Fui, amo vocês!